Olá, sexta-feira, 19 de setembro. No programa de hoje, um alerta sobre os sintomas e formas de contágio da tuberculose. Tem orientações médicas sobre a doença que afeta mais de 40 milhões de idosos no mundo. Os detalhes sobre a iniciativa que facilita o acesso de detentos à justiça. Direto de São Paulo, Cláudio Ferreira traz dicas sobre coloração dos cabelos e como fazer alisamento sem estragar os fios. E tem dica de programação cultural gratuita para o fim de semana. É o Passeio Instrumental. Notícias da Gente começa agora. Projeto Justiça no Cárcere chega a Caucaia. A iniciativa tem apoio do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual. O objetivo é agilizar os processos, facilitar o acesso dos presos à justiça e contribuir para a reinserção social. Veja na reportagem de Jonas Guedes. Edinaldo está em reclusão desde 2011. Ele ainda deve mais 2 anos à justiça e não vê a hora de deixar a prisão. Eu espero ter um trabalho, poder ficar à vontade com a minha família, poder andar no meio da sociedade e a justiça não poder estar atrás de mim, poder ter uma vida normal, entendeu? Assim como Edinaldo, milhares de presos em todo o Brasil esperam ter a chance de ter suas penas revisadas pela Justiça. Para Luciana Teixeira, uma das representantes do projeto Justiça no Cárcere, essa situação se deve principalmente à morosidade dos processos e à falta de pessoal. Infelizmente, a gente lida com essa realidade, acontecem realmente casos e a gente verifica, isso quando a gente vem nas unidades e também nas audiências de presos que já teriam, pelo menos a questão do requisito temporal, já tendo alcançado o tempo para o benefício e que muitas vezes esse benefício não é reconhecido a tempo, no tempo previsto, no tempo que aquele teria direito, por questões várias e múltiplas. Questões complexas e que também não tem solução tão simplificada, Durante as audiências do projeto, além da progressão de regime, concessão de livramento condicional e trabalho externo, outros benefícios são levados aos detentos. Nesse contato pessoal, a gente perceber questões outras que no papel a gente não dava para perceber. Questão de saúde, de dar uma prestação de saúde, uma transferência para um manicômio, para um hospital, a questão de um trabalho, até de uma oportunidade de colocá-lo num projeto, em algum projeto, porque a gente percebe que ele tem esse perfil de que a gente pode dar essa oportunidade. Então, assim, além de aproximar, ele se sentir mais seguro. Aqui tem trabalho. A cada ano são notificados no Brasil cerca de 70 mil novos casos de tuberculose, segundo o Ministério da Saúde. A forma mais comum da doença é nos pulmões, mas as bactérias também podem afetar rins e ossos. A forma de contágio é pelo ar, por isso é tão fundamental estar atento aos sintomas e procurar tratamento o quanto antes. E é impressionante como ainda é uma doença, Alberto? Apesar de toda a informação, ainda é uma doença que ela é rodeada de muito preconceito. As pessoas, até mesmo quem tem a doença, que já teve, também tem a dificuldade de falar sobre esse assunto. Você, na sua reportagem, sentiu essa dificuldade de encontrar pessoas para colher esses depoimentos? Sim, Juliana, nós sentimos sim dificuldades porque, como você mesmo falou, existe muito preconceito e foi alertado pelos próprios médicos que conversamos com eles e também as pessoas que fazem parte da rede municipal de saúde básica, dos postos de saúde. Eles falaram muito sobre o seguinte: até os próprios medicamentos eles não vão recolher nos postos. Que estão indo geralmente são o quê? São amigos, parentes, então pessoas que estão ligadas àquela pessoa ali que está passando por esse problema, passando por essa doença. E é uma doença, até essa questão do preconceito, está muito relacionada também com o aspecto histórico, porque antigamente as pessoas morriam de tuberculose, era muito comum acontecer esse tipo de morte. Mas e hoje... chamado até de tísicos, eram batizados, falavam que os tísico, olha o tísico aí, e já foi assunto em teledramaturgia, muitas vezes para alertar, muitas vezes do cuidado que você deve ter e um cuidado que você tem que manter o certo respeito, que muitas vezes existe uma marginalização dessa pessoa, mas você pode conviver com ela, mas respeitando os limites.
E é importante a gente sempre reforçar aqui a forma de tratamento. O tratamento é prolongado, né? São 6 meses, São 6 meses de tratamento. 6 meses de tratamento, e você tem que tomar aquele remédio religiosamente, porque muitas vezes acontece da pessoa achar que está bom, porque os sintomas eles amenizam, né? A tosse, ela passa um pouco, você acha que já está curado, deixa de tomar o medicamento e aí acontece a mutação. Que aí acontece, como você falou, a mutação, e quando a pessoa retorna com os sintomas piores do que inicialmente foram registrados, acontece que vai para outro tratamento, e esse tratamento é o que vai dificultar e que já vai ser encaminhado para um setor mais específico ainda, porque os medicamentos inicialmente repassados não vão mais surtir efeito, não vão mais conseguir combater essa bactéria. Por isso que a informação é tão importante, e agora você vai acompanhar a reportagem para estar bem informado. Os principais sintomas da tuberculose são tosse seca contínua por mais de 4 semanas, cansaço excessivo, falta de apetite, palidez e emagrecimento acentuado. Nos casos graves de tuberculose, o paciente apresenta dificuldade na respiração e eliminação de grande quantidade de sangue. Hoje a gente pode falar já que nós temos tratamento gratuito, que nós temos como curar a tuberculose na maior parte dos casos. Basta que o paciente realmente procure o serviço médico quando naturalmente passar 3 semanas, uma tosse que não está se resolvendo, não está encontrando uma solução, manter perda de peso, febre, procura uma assistência médica, o médico vai dar o diagnóstico, vai iniciar o tratamento e finalizar esse tratamento, que é fundamental. Um dos grandes problemas enfrentados na cura da tuberculose é a suspensão do tratamento. 2 motivos ampliam essas estatísticas: a falsa impressão de cura nos primeiros dias e os efeitos colaterais dos remédios. Segundo o clínico Henrique Salviano, é preciso respeitar os 6 meses de tratamento. Porque hoje em dia o grande problema do tratamento da tuberculose realmente é esse início de tratamento, a melhora naturalmente por volta do 1º mês e o paciente abandonar por achar que já está curado. E ao passar um tempo, voltar a sentir os mesmos sintomas e retornar a procurar o posto achando que poderia dar continuidade ao tratamento e, na realidade, é você criar uma possibilidade de uma resistência bacteriana, sendo que, nesses casos, os antibióticos acabariam nem sendo os mesmos, e você tendo que lançar cada vez mais antibióticos mais fortes, com riscos de efeitos colaterais maiores, e, naturalmente, expondo o resto da população a bactérias com uma resistência maior, e com mais dificuldade de terapêutica. No município de Caucaia, foram registrados 146 casos em 2012, 161 casos em 2013 e até julho de 2014, 94 casos. Segundo a secretária executiva Cíntia Aguiar, o aumento se deve à busca dos pacientes que deixam um tratamento, mas ela ainda destaca que os 46 postos de saúde do município estão equipados para atender a demanda. Nós temos no município de Caucaia 76 equipes de saúde da família, todas elas munidas da medicação para o tratamento adequado da tuberculose, onde os agentes de saúde têm um papel primordial, juntamente com a equipe de saúde da família, para fazer a busca ativa dos casos, a busca dos faltosos, e diagnosticar também na população aquelas pessoas que têm mais de 15 dias de tosse permanente, com a presença da febre noturna, e a perca de peso exagerada. Então, as agentes de saúde, todas elas são treinadas para também fazer essa busca ativa dos casos de tuberculose. Agenda Cultural. Finalmente chegou a sexta-feira e o fim de semana em Fortaleza tem programação cultural gratuita. Que tal um almoço com os amigos ou em família, ao ar livre, cercado de natureza e música de qualidade? A repórter Renata Paiva conta os detalhes pra gente.
Praça dos Mártires, ou Passeio Público, como é conhecida, é a mais antiga e arborizada praça de Fortaleza. Diariamente, o espaço recebe dezenas de visitantes que procuram descansar, relaxar a mente e apreciar a beleza natural. Lá também é uma ótima opção para os amantes da fotografia. Almoço entre amigos, familiares, aos sábados e domingos podem ser bem mais animados e culturais. Aqui no Passeio Público, entre 12h30 e 15h30, acontece o Passeio Instrumental. Olha, o público-alvo do Passeio Instrumental são os adultos, jovens e adultos que gostam de música instrumental, que gostam de música em geral, né, da boa música. E o piquenique, ele é para toda a família, mas o público infantil acaba sendo brindado com atrações de recreação, de música. Então, a família toda no piquenique acaba se divertindo juntas aqui nesse espaço maravilhoso que é o Passeio Público. A cada sábado e domingo, um artista, uma dupla ou um grupo se apresenta. Hoje é a vez de Carlinhos Patriolino e Tito Freitas. Eles destacam a importância dessa proposta de levar uma programação cultural gratuita à população. Acho que deveriam ter muitas praças dessas, né? Bares associados a essas praças, e ter muito mais música. As pessoas vêm aqui praticamente todo sábado, todo domingo, isso aqui está lotado de gente em busca desse tipo de música, eu acho que está faltando mais iniciativas dessa, com certeza absoluta, como está faltando mais praças como essas. Porque a gente precisa sempre ter aqui na praça, ter essa diversão para o público, né? Digo assim, com vários estilos, pessoas que vêm tocar aqui, como a gente, eu e o Carlinhos Patriolino, que nós fazemos bossa nova, um pouco de jazz, música popular brasileira, né? A gente sempre trazendo um pouco da música para alimentar a alma de todo mundo aqui, com muita alegria, né? Com muita força que a gente tem para tocar também e emocionar as pessoas aqui. Amantes da boa música, de uma boa conversa com amigos, familiares, como a dona de casa Célia Cardoso e o empresário Eliezer Santos, estão aqui pela primeira vez e pretendem voltar. Muito bom, a gente fica... É um lugar maravilhoso, você ficar assim, curtindo mesmo as músicas, né? Os conjuntos tocando. Adoro isso aqui. Eu estou adorando, acho necessário, e a partir de hoje eu vou ficar vindo praticamente todos os sábados. Aliás, estou esperando toda a minha família, com meus netos e netas. No Estilo. Ter cabelos bem tratados é o desejo de 10 entre 10 mulheres. Aliás, os homens também estão cada vez mais antenados quando o assunto são os produtos para deixar os fios bem naturais e hidratados. E durante o Beauty Fair, lá em São Paulo, Cláudio Ferreira descobriu novidades sobre esse assunto com a coordenadora técnica do Instituto Embeleze. E você vai conferir agora. Olá, você que está em casa acompanhando notícias da gente de hoje, No Estilo continua te mostrando as principais tendências do mercado de beleza aqui da Beauty Fair 2014, direto de São Paulo. E ainda algumas dicas especiais para você que está em casa. Fique conosco no Estilo. Olha só, agora a gente vai fazer uma pequena sessão com dicas que vão ser bem interessantes para você que está em casa nos acompanhando. Johnny, conta pra gente, em termos de coloração, quais seriam os procedimentos iniciais para um profissional que quer fazer uma boa coloração? O fundamental é a análise capilar, né, Cláudio? Você precisa saber que condições esse fio está para poder receber qualquer tipo de procedimento. Então, assim, se o cabelo estiver apto, então vamos para a coloração. O importante da tintura é você perceber o que o cliente quer. E o profissional ele tem que revelar através das suas mãos aquela magia que toda mulher deseja. Quais são os cuidados? Proteger para não manchar, cuidados com a fibra, o que você poderia dizer pra gente desse aspecto? Exatamente. Primeiro passo é a proteção do cliente, né, para ela não sair manchada, porque não é nada legal, né? Depois disso, você vai fazer a aplicação conforme a técnica escolhida. O cliente geralmente que vai buscar uma coloração em um supermercado, em uma farmácia, que tem aquela dúvida, por
que esse tom não é o tom que fica exatamente no meu cabelo? A cartela de mechas, ela costuma ajudar na escolha do cliente, mas o profissional é o mais indicado realmente para fazer uma mudança radical da cor. Quando você quer manter um tom, fica mais fácil você ir na prateleira, comprar uma cor e você aplicar em casa. Mas quando você quer uma mudança de verdade, você quer sair de um vermelho para um louro, né? Dependendo da cor escolhida, ele vai ficar rosa. Então é importante que você procure um profissional qualificado para fazer essa mudança. Vai trazer mais segurança. Às vezes o cliente fala, é um pouquinho mais caro, mas não tem comparação com o resultado final. Ô Johnny, vamos reforçar também para os nossos amigos aqui do Ceará essas questões de redução de volume. Quando se procura as famosas escovas progressivas inteligentes e por aí vai. Quais são os critérios que tem de se ter? Então a escolha, né, do profissional que vai aplicar essa escova é o primeiro passo. O segundo passo é garantir que esse profissional utilize produtos de boa qualidade, que procurem não só a redução do frizz, mas também a qualidade naquele produto que vai ser utilizado. Normalmente as escovas, né, que não levam o formol, que é a grande febre aí do mercado, elas têm um poder de redução menor, porém a qualidade, né, de vida e a qualidade do cabelo, ele agradece. Então é muito importante para o consumidor entender que as escovas hoje, que tem vários ácidos que fazem essa redução de volume, elas não vão fazer imediatamente, elas vão fazendo, por isso que é um processo, por isso que a escova progressiva. Uso de secadores, chapinhas, finalizadores, frequência, qual seria em média? Bom, a febre, né, é a chapinha. Todo mundo quer ter uma chapinha, chapinhas pequenininhas andam dentro da bolsa. A chapinha, o uso do secador, o secador causa menos danos do que a própria chapinha, né? Até inclusive você escovar os cabelos estimula a oleosidade, fecha as cutículas. Agora é importantíssimo para quem é cliente, ele precisa saber que precisa ter uma proteção térmica. Quando você lava seus cabelos, ao final, antes de secar, você precisa ter uma proteção térmica. Isso garante que você possa usar o seu secador, a sua chapinha com mais qualidade. Johnny, hidratação. Frequência, quais são os produtos adequados, aquele produto que não vai deixar o cabelo pesado, oleoso, quais são as novidades que apareceram aqui na Beauty Fair 2014. Uma grande novidade também é a família Detox, que ela foi especialmente formulada para aquelas pessoas que têm o cabelo oleoso, tem cabelo difícil, que fica bem juntinho, que às vezes chega até um pouco de ter um odor desagradável por conta da oleosidade. E ainda não existem muitos produtos no mercado, então você consegue ter aí um tratamento para o couro cabeludo, que é muito importante, porque às vezes a gente só trata do fio, mas a gente não trata, né, do couro cabeludo, que é o grande responsável pelo nascimento aí de um cabelo saudável. Nós vamos ter o Bruma Lactê, que é para mim um dos produtos mais fantásticos, que ele cria uma nuvem de proteção nos cabelos com extrato de moringa, que a moringa é bem conhecida lá por vocês, né? A moagem da moringa, ela retém a umidade dos fios e ela cria uma nuvem de proteção. E aí a gente está falando de cuidados, que é a grande tendência da feira, que está todo mundo procurando cuidar mais dos cabelos. Então essa é a dica que fica aí para vocês. O verbo de ordem é tratar. Tratar, cuidar sempre. Muito bem. Johnny, muito obrigado pelas dicas. Você segue aí com Notícias da Gente, o quadro no estilo especial Beauty Fair 2014. Fala, doutor. O tema de hoje do quadro Fala Doutor é mal de Alzheimer, uma doença que afeta mais de 40 milhões de pessoas no mundo. É a forma mais comum de demência em pessoas idosas, por isso representa um dos maiores desafios hoje para a ciência e os sistemas de saúde. Olá, hoje o quadro Fala Doutor vai tratar sobre o tema mal de Alzheimer. Para nos auxiliar, nós vamos contar com a ajuda do neurologista Diego Bandeira. Doutor Diego, obrigado por nos auxiliar hoje nesse tema. Imagina. Doutor Diego, se a gente fosse resumir em poucas palavras, o que seria o mal de Alzheimer? Alberto, o mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que causa no paciente um quadro demencial, onde há declínio das funções cognitivas, principalmente a perda de memória, que causa no paciente uma disfunção social e profissional.
Então, doutor Diego, a gente vai começar agora nosso bate-papo com o auxílio dos moradores de Caucaia para tirar essas dúvidas deles. Nossa primeira dúvida vem do bairro Grilo e a moradora é a Solange Ramos. Vamos conferir. Doutor, a doença é considerada demência? O Alzheimer é um tipo de demência. Existem vários tipos de demência em que a doença de Alzheimer está incluído como uma das formas de demência. Demência seria uma doença que causa um prejuízo cognitivo ao paciente e que determina uma perda das funções dele, social e profissional. Doutor, existem várias formas dessa doença? Francisco, existem vários tipos de demência. O Alzheimer, ou a doença de Alzheimer, é um dos subtipos de demência. Existe a demência vascular, pacientes que tiveram AVC, demências mais raras, como a demência frontotemporal, demência de Costa-Levy, a demência associada à hidrocefalia de pressão normal. E, dentre os pacientes que têm Alzheimer, existem subtipos clínicos diferentes. Por exemplo, em alguns tipos, não há um predomínio de perda de memória, e sim de alterações comportamentais. Então, existem sim vários tipos de demência e também de doença de Alzheimer. Doutor, o que fazer quando o paciente fica agressivo? A perda de memória é o sintoma inicial mais comum da demência de Alzheimer, mas outros sintomas também podem aparecer no início do quadro, como alterações comportamentais, mudança de personalidade, mudança dos hábitos e também alterações visoespaciais. O que é isso? É quando o paciente começa a se perder, pega um ônibus, desce na estação e se fica perdido. Doutor, é verdade que a gente não podemos contrariar uma pessoa com essa doença? A tenúzia. A primeira coisa a ser feita é descobrir o motivo pelo qual ele ficou agressivo e tentar evitar que isso se repita. Na hora que ele estiver assim, agressivo, o que você deve fazer é a primeira coisa, colocar ele num ambiente calmo, silencioso, conversar com ele, tentar fazer alguma atividade que ele tenha algum prazer. Por exemplo, colocar uma música que ele goste. Uma coisa interessante também é pegar um álbum de fotos antigas e começar a mostrar para ele. E, de certa forma, deixar ele confortável. Se essa agressividade se repetir, é orientado que se procure um médico e converse com ele sobre isso. O primeiro sintoma da doença é sempre a perda de memória? Cleane, o paciente com doença de Alzheimer não deve ser contrariado, porque as atitudes dele não são atitudes conscientes, e sim manifestações da doença dele. Então o paciente, na verdade, deve ser entendido e confortado pela família. Então, doutor Diego, um dos grandes balanços que a gente pode fazer sobre esse nosso tema de hoje é sempre procurar um médico, né, um neurologista, quando tem assim, os primeiros sintomas, poder ter um diagnóstico precoce, seria o mais recomendado, né? Sem dúvida, Alberto. Então, doutor, eu agradeço a sua participação hoje aqui no quadro Fala Doutor. Eu que agradeço. E para você que acompanha o programa Notícias da Gente, o quadro Fala Doutor, até a próxima. Emprego Aqui. Atenção para as vagas de emprego disponíveis no CineDT de Caucaia. Tem oportunidade para eletricista de baixa tensão, cozinheiro de restaurante, consultor de vendas e muitas outras funções. Para participar da seleção, é preciso comparecer à agência da Rua Joaci Sampaio Pontes, número 2076. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o telefone da Delegacia da Jurema, 3294-7884. E para ter informações sobre emissão de passaporte, é só discar o número 154 da Polícia Federal. O programa de hoje terminou, mas eu espero você segunda-feira para falar dos assuntos que movimentam a região metropolitana. Aproveite muito bem o fim de semana. Tchau! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Eu sou do mar
sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Calcaia é a dona do meu